Não adianta você ter a conexão e você não ter a inteligência social. Já trabalhei com muitas pessoas, assim, que era extremamente inteligente dentro do escritório, que resolvia, mas não tinha uma inteligência social. Toda conexão é bem válida. E eu não descarto ninguém na minha vida, cara. Por mais que eu saiba que o cara é um vagabundo e que não sei o quê. Mas eu não descarto. Então, no início, eu tinha uma câmera só. E os outros equipamentos eram tudo de outro gurizão que trabalhava comigo lá. E aí, a gente brigou e ele saiu e levou todas as coisas. O meu podcast, eu abri ele quando eu levei um golpe de 16 milhões. Mas você imagina você trabalhar 15 anos, agora eu vou ficar de boas. Vai nascer minha filha e tal, e faz uma auditoria e descobre que sumiu 16 milhões. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Fora da Curva Podcast. Hoje estou aqui, temos o nosso convidado especial que a gente já vai anunciar para vocês, mas antes de apresentar minha excelentíssima aqui, eu vou te fazer um pedido. Se você está chegando por aqui agora, já começa se inscrevendo no nosso podcast, clica aí em se inscrever, clica também em compartilhar se para você fizer muito sentido o episódio que você está assistindo hoje. A gente vai falar muito sobre conexões. Se você lembrar de alguém que faça muito sentido também assistir esse episódio, clique em compartilhar e envia para essa pessoa. E óbvio, né? Coloca ali, rapidinho ali, em ativar as notificações, porque toda vez que a gente postar um episódio aqui muito bacana, você vai ser notificado e vai poder aparecer para você e assistir o episódio junto com a gente. E óbvio que se você ficar até o final, tem sempre uma surpresinha no final, alguma coisa diferente que a gente coloca, e aí você deixa o seu comentário sobre o que você achou desse podcast. Na verdade, a gente faz o podcast para quem está assistindo, né? Não é só pra gente. Então, agora sim, estou aqui com ela, que hoje está de Sandra Rosa Madalena, cheio das joias. E me chamar de cigana cheio hoje. Tá toda no ouro hoje. Catarina. Egípcia, cara. Toda egípcia ali, ó. Que honra, em homenagem meu amor. ao museu do Egito, né? Que inaugurou lá. Ela tá aqui com as suas joias. Gente, é o dia inteiro Catarina assim. Bartz. O dia inteiro assim, falando no meu ouvido, me zoando. Vocês veem o Naldo aqui, vocês acham que ele não é engraçadinho, mas ele é engraçadinho. É o dia inteiro no meu ouvido. Que honra, mais uma vez, estar aqui com você, meu amor. E hoje a gente tem um convidado especial, viu? Um convidado especial que a gente já esteve com ele outras vezes, Sim. mas num outro contexto, porque éramos entrevistados e hoje ele que vai ser entrevistado. Ele que vai ser entrevistado. Diz ele que vai contar tudo, todos os segredos obscuros da vida particular dele. Sacanagem. Com vocês, ele, Tauan de David. Isso, de Davi. De Tauan de Davi. Davi. Mas muita apelidado. gente fala David, tá? É. Muita gente fala David. Muito bem. Se apresenta aí pra galera, meu Cara, eu tô muito feliz em estar aqui hoje no podcast Fora da Curva. Eu fiz muitas curvas pra chegar até aqui, tá? Mas eu gosto mesmo é quando sai da curva pra fazer as coisas acontecerem. E eu acho que quando a gente anda muito certinho, a vida acaba sendo muito pacata, assim, muito sem emoção. Eu gosto de desafios. E eu gosto de estar sempre fora da curva, cara. Então, eu sou o Tauan de Davi, faço agora nesse próximo domingo 36 anos de idade. Olha, nosso... É. Junto comigo que você faz aniversário, Dia 16, acredita? né? Aham. Olha só, bom dia. Descobertas ao vivo. Descobertas ao vivo. E sou muito feliz hoje com a vida que conquistei, que levo, as pessoas que estão ao meu redor. Agradeço demais aí todo mundo que me apoia e nos meus projetos. E quem acredita também nas minhas loucuras aí, seja de inovação, seja de ideias. As coisas têm dado certo aí, graças a Deus. Perfeito. Vamos bater um papo legal aí sobre conexões. Vejo que é muito a tua essência isso, né? Se tornou a tua essência, a parte de se conectar com as pessoas, inclusive ajudar as pessoas também. Vamos bater um papo sobre isso, trazer aqui uma visão para as pessoas que estão assistindo a gente sobre como se conectar, como gerar valor na vida do outro. Vamos trazer um pouco mais desse lado, né? Você é um cara que tem vários negócios acontecendo ao mesmo tempo. Tá com a expansão nos Estados Unidos também, não tá? Tô. Bom, eu tenho já alguns investimentos, né? Na verdade, meus pais investiram lá alguns anos atrás. E agora eu busco ir para esse caminho também, porque em algumas idas minhas para lá, eu vi que há um potencial muito grande de valorização de terrenos. E como eu sou arquiteto, apesar de fazer um podcast, minha vida foi através da arquitetura. Posso dar sei que é um pouco chato contar um pouco da trajetória das pessoas, mas assim, eu sou uma pessoa que
cresci com a minha avó, criado com a minha avó. Meus pais foram pais com... Meu pai tinha 19, minha mãe tinha 17 na época. Eles, porra, no auge ali final da adolescência, início da vida adulta. Então eu fui criado praticamente com a minha avó. Morava numa casa de madeira. Meu pai vendia camiseta, tinha uma lanchonete que fazia lanche pra galera, pra vender, pra conseguir sustentar. Eu tenho muitas lembranças na minha vida de a gente viver numa mobilete, eu, minha mãe e meu pai, no caso. E meus pais fizeram faculdade de arquitetura, se formaram em 97, eu já estava com 7 anos nessa época. E a gente morava no Mato Grosso do Sul. Eu sou filho de pai gaúcho, mãe catarinense, mãe paranaense. Nasci no Mato Grosso do Sul e minha filha nasceu aqui e minha irmã nasceu aqui também. É uma mistura, assim, do Mato Grosso do Sul para todo o sul do país aqui. E a gente sempre cresceu de uma forma através de projetos de arquitetura e inovação, né? Então, quando a gente vivia no Mato Grosso do Sul, a gente fazia muitas obras públicas, tá? Tô olhando bastante pra câmera, mas eu vou olhar pra vocês também. Tá tranquilo. A gente fazia muitas obras públicas, então a gente sempre dependia de política, né? Então, assim, a gente tinha um escritório grande lá, a gente começou a crescer, né? O meu pai, quando se formou, transformou a lanchonete dele, que era um negócio de comer lanche lá, de fazer lanche, ele era chapeiro, em um escritório de arquitetura, se formou. Começamos a trabalhar com isso, meu avô era agricultor. E meu avô é uma história muito engraçada que até ano passado, minha avó, eu tive um acidente ano passado e minha avó me contou, 2 dias antes de eu me acidentar, ela me contou tudo assim, como foi, né, a vida deles, assim, né. E o meu avô e o irmão dele, que eram os mais velhos, na década de 70 saiu do Rio Grande do Sul e foi para Mato Grosso do Sul porque o governo incentivava com reforma agrária você ir para lugares que não tinha desenvolvimento e desenvolver. Então minha família foi para lá e minha família, meu avô e o irmão dele, mais velho, trabalhavam na lavoura e na roça para arrecadar dinheiro e pagar para os irmãos deles fazerem faculdade de medicina. Então uns ralavam e outros viviam a vida boa. O que aconteceu é que meu avô pagou os estudos para os irmãos, tudo mais, não sei o quê. E o que aconteceu depois de muitos anos? Os irmãos deram o golpe no meu avô. E eu tô entrando nesse detalhe porque eu já, ao longo de 187 podcasts que eu já fiz, eu percebo que as pessoas têm repetições de padrão. Tá? É uma repetição de padrão que às vezes é inevitável acontecer na vida da pessoa. E beleza, a gente veio pra Floripa em 2006, então agora vai fazer 20 anos que eu tô em Floripa. A gente tinha um escritório grande, com obras grandes, fazia universidades, escolas, creches, de tudo que a gente já construiu lá, casas e tudo mais. Era um escritório grande, com umas 30 pessoas na época. A gente minha mãe na época falou assim, não, eu não quero mais viver num lugar que eu tenho que depender de político. Pra saber se, cara, pra minha obra continuar no que vem, aquele fulano tem que ganhar, porque senão sua obra para e você para de receber e tal, e aí você tem que ficar envolvido demais com política. Envolvido demais com, vestir camisas, aí adesivar carro, sabe aquelas coisas de interior e coisa assim? Que existe muito, né, pra quem depende disso. Então isso foi algo que a gente deixou de lado e a gente veio pra Floripa. A gente veio pra Floripa com 2 anos de aluguel pago. Então eu lembro que na época a gente tinha 60 mil, que equivalia a 2 anos de aluguel pago num condomínio bom, assim, lá nos ingleses e tal. A gente morou... Tempo bom, hein? A gente morou 2 ou 3 meses na Lagoa, porque a gente tava ainda conhecendo os lugares que a gente ia escolher pra morar na cidade. E aí a gente foi pros ingleses. Beleza. Eu tive
aos meus 29 anos, eu tô falando isso porque tá chegando agora o meu aniversário também, e aos meus 29 anos teve uma grande virada na minha chave, na minha vida, assim, que foi eu reconhecer que as minhas conexões me levaram até ali e dali, então eu comecei a filtrar mais o meu futuro e como seriam minhas decisões ali pra frente. Eu vou contar brevemente pra vocês aqui também como que a conexão entrou na minha vida, tá? Eu nunca fui uma pessoa que fui bem de vida. Nunca fui uma pessoa que estudei sempre em escola pública, né? Só a faculdade mesmo que eu fiz em particular. Meus avós faziam tudo por mim. Meus pais tinham que trabalhar, estudar e tudo mais. Então, eu basicamente aprendi ou as coisas sozinhas ou as coisas através do meu pai. Só que teve algumas coisas interessantes que aconteceram na minha vida que eu comecei a perceber e que eu tinha algum potencial em conectar pessoas e fazer as coisas acontecerem. Então, aos 12 anos de idade, primeiro aos 10 anos de idade, eu fiz um aniversário, que era uma baladinha, porque eu conhecia já um cara de um som, de uma festa, não sei o quê. Fiz uma baladinha. E eu consegui reunir as crianças de 7 anos e as meninas bonitinhas de 17, 18 anos da época. Porra, um guri de 10 anos conseguir fazer essa junção. Tá, beleza, isso aí foi algo normal na vida, né? Eu fiz essa leitura só depois de muitos anos. Aí, aos 12 anos de idade, eu comecei aos 10 a aprender a tocar violão sozinho. A gente não tinha condições, aprendi a tocar violão sozinho. Aos 12 anos de idade, resolvi montar uma banda. E eu era o mais novinho da banda. Eu tinha 12, a galera tinha 17, 18, 20 e tal. E, cara, começou a dar certo. Então, tipo, ao sexta e sábado, todo final de semana eu tocava em algum lugar. Então, eu já ganhava minha graninha, assim, com banda e tal. Eu tocava em outras cidades, estados, assim. Cheguei já a abrir o show do Papas da Língua, do Nenhum de Nós e tal, naquela época. Aos 14 anos de idade, pra 15 ali, eu resolvi fazer um bloco de carnaval na minha cidade. Minha cidade tinha um carnaval que era o maior do estado, era um carnaval assim de, sei lá, 40, 50 mil pessoas por dia. Tá? Numa cidade que tinha 20 mil habitantes. Então, era um carnaval que era 2 vezes a cidade. E aí foi engraçado, porque eu falei assim, vou montar um bloco para 200 pessoas. Eu recebi R$ 2.500 na época de apoio. Falei, vou fazer um bloco para 250 pessoas. Peguei, mandei fazer as camisetas. E aí o nome do bloco era Diz, Cu, Pintão. Era um Diz, um cu entre parênteses, Pintão, né? E aí existia um bloco muito grande lá na cidade que se chamava Pinto Louco, tá? E esse Pinto Louco era sempre o Piu Piu zoando o Frajola. Sempre aquela coisa lá, Piu Piu zoando o Frajola. Aí eu falei assim, porra, os caras já tem mais de 10 anos, 15 anos, sei lá quantos anos tinha aquele bloco, o maior bloco da cidade e tal. Eu falei, como que eu vou chegar pra entrar com tudo nesse carnaval? E os donos do bloco tinham 25, 30 anos, sei lá quantos anos tinham os caras. Aí, cara, eu peguei, fui lá, fiz o orçamento das camisetas e tal, dava tipo 2.000, eu tinha 2.500. Aí eu peguei 2.000, investi nas camisetas e o resto tudo em cerveja. E dei pra cerveja pra galera no dia da concentração, que dava 2 cervejas pra casa, tá? Mas foi legal que assim, ó, eu falei assim, pô, os caras criaram um personagem, que era o Piu Piu, sempre zoando o Frajola. Todos os abadá deles, de todos os anos, Piu Piu zoando o Frajola. Todo mundo gostava do Pinto Louco. Aí o que eu fiz? Peguei, fui lá na mesma malharia deles e falei assim, ó, cara, eu quero que vocês, quando eles me mandarem pra produção as camisetas deles, você me avisa que eu envio minha arte, porque eu tô finalizando minha arte ainda, ó, moleque. Aí eles mandaram a camiseta e era lá, tipo, o Piu Piu, sei lá, num trio elétrico, passando em cima do Frajola. Aí eu vi o negócio dele, o que eu peguei? O meu mascote era o Capitão Caverna. Aí eu fiz o Capitão Caverna, virando, tipo assim, daí todas as camisetas do meu bloco era o quê? Era o Capitão Caverna, amarradão com o Piu Piu, e sempre zoando o Frajola. Uhum. Não, o Capitão Caverna com o Frajola, zoando o Piu Piu. Uhum. Zoando o Piu Piu. Então daí, cara, eu fazia umas camisetas da galera do Capitão Caverna assando eles, assim, tipo, umas camisetas pesadas mesmo, sabe? Tipo assim,
Cara, eu lembro que Confronto. confronto. Eu lembro que eu fiquei 2 semanas sem sair de casa, assim, uma criança de 14 anos, os caras de 30 querendo me matar. Eu fiquei com 2... Aí, beleza. Daí o que aconteceu? Primeiro ano, 250 pessoas certinho. Uma bagunça era. Nossa, não era bagunça. 250 pessoas. No segundo ano, o bloco ganhou de maior bloco da cidade, com 1.500 pessoas. E eles ficaram pra trás. Porque a galera foi toda pra cima de nós, né? Então, acontecia cenas assim na minha vida, e eu nunca percebia que, cara, eu tava conectando essas pessoas com coisas bobas, assim, sabe? E aí, depois eu vim pra Floripa, tal, né? Com 16 anos eu vim pra Floripa. No início foi difícil minha adaptação aqui, porque lá eu tinha namorado, eu tinha minha banda, né? Aqui eu não conhecia ninguém, mas aqui era muito melhor, né? Fiz amizade legal e tal, muitos amigos. E aqui em Floripa não foi diferente. Então as conexões aqui a gente vai falar muito sobre isso hoje. Já tô aí já uns 10 minutos falando, tá, pessoal? Mas é que eu quero que vocês entendam que a conexão é muito importante para nós. E aqui em Floripa não foi diferente. Aqui em Floripa, eu comecei a me conectar na faculdade já, assim, eu nunca fui uma pessoa com grana, eu ia pra faculdade de busão. Só que voltava com meus amigos que era dono do Costão do Santinho, que era dono de não sei o quê. Porra, eu lembro de eu estar em festa, que meus amigos pegavam aquelas uísque os amigos bem ricos, eu não vou falar o nome aqui, mas eles sabem. Aqueles amigos que pegavam aqueles uísque de 2, 3 mil reais, assim, e colocavam no narguilé pra fumar narguilé, não gostava e jogava fora o uísque. Ia na festa da casa deles, assim, só que assim, eu achava algo muito legal, porque assim, ó, o meu primeiro carro foi um Camry da Toyota 1995, isso em 2008, ali. O carro já tinha quase 20 anos. Eu ia pra essas festas na casa desses meus amigos, que você chegava lá, o cara tinha 3 Land Rover, Porsche, um Ferrari, um negócio. E o cara preferia ir pra festa comigo num Camry que nem ia com vidro embaçado. Era uma emoção, porque você não enxergava esse ser, era embaçado o caminho todo até chegar na balada. Então, cara, tipo assim, e são pessoas que eu me conectei, me conecto pela minha essência e pelo que eu sou. Por mais que a pessoa tenha dinheiro, por mais que a pessoa tenha... Cara, eu nunca vou com sede ao pote pra fazer o negócio acontecer. Eu sempre deixo cada encontro, cada possibilidade de me conectar com algo que seja algo prazeroso e divertido, que leve... que sabe, que a pessoa se sinta bem e tudo mais. Eu acho que isso eu levo não só na vida, mas também nos meus negócios. Então, basicamente, a gente começou a falar agora de conexão, eu vou deixar eles continuarem, que senão eu vou contar aqui a vida toda, tá? Tá tudo certo. E depois eu posso contar tudo que aconteceu através dessas conexões aí, como os negócios começaram a dar certo na vida. Legal. Cara, pode parecer que você só tá contando a história de vida, mas tem sempre a conexão, ela sempre esteve na sua família, né? Quando a gente observa, desde o seu avô, do seu pai fazendo lanches e as camisetas, todos eles sempre estiveram envolvidos com a parte de se relacionar com as pessoas, né? Principalmente com vendas, né? Todos eles sempre tiveram essa ligação com vendas, tendo que se relacionar com as pessoas. E já te perguntando aqui, tu trouxe ali algo bem, bem legal que você falou agora no final, que você sempre buscou se conectar com as pessoas, mas nunca esperou nada em troca no começo, sempre a longo prazo. Quero que tu fale um pouco mais sobre isso. O que dica que tu pode já soltar para as pessoas? Porque normalmente é um erro muito grande a pessoa já querer logo de cara se conectar contigo hoje, já trocar cartão, te chamar no WhatsApp amanhã querendo vender alguma coisa. Hoje tá muito assim, né? Não, hoje eu fujo. Eu tinha uma vida muito corrida, assim, no escritório. Aos 23 anos, eu já era presidente de uma cooperativa. Então, já era responsável por mais de 120 apartamentos, né? Então, sempre tive uma responsabilidade muito grande. Enquanto meus amigos estavam na praia, estavam curtindo. Então, aos 23, eu já tinha uma responsabilidade de estar fazendo cheque de 500 mil, de 1 milhão. Uns 23 anos, sem fazer nada. Eu lembro que o meu primeiro cheque que eu preenchi foi de 500 mil reais. Primeiro cheque. Primeira vez que eu assinei no cheque, assim. Falei assim, caralho, cara. Então, tipo assim, é uma responsabilidade muito grande, tá?
E eu vejo que tudo que eu consegui conquistar na vida foi através de crescimento junto com pessoas que têm o mesmo intuito de crescer ou de fazer aquilo acontecer. Então, tudo foi assim, tá? Eu acho que as pessoas que vão muito... Eu vejo que a maioria do mercado tá assim, ó. A galera vai enforcando o outro. Enforca o outro. Tipo assim, quer empurrar aquilo ao máximo, quer enforcar aquilo, tira o que o cara tem e depois não tá nem aí com a entrega e tipo, cara, eu não consigo fazer um negócio esguelando outra pessoa ou forçando algo com outra pessoa, entendeu? Então, assim, quando bate uma química com uma pessoa ou outra, eu sei que o negócio vai dar certo. Não importa se vai dar daqui 1 ano. Então, eu acho que o mais legal que eu consigo levar minha vida hoje, tá? Eu tive uns anos aí bem difíceis, os últimos anos. E agora começou a dar tudo certo de novo. Então, tipo assim, você vê que você não tá errado no caminho, entendeu? Você tá certo. Então, o podcast, eu vou explicar pra vocês como que eu fiz o meu podcast. Meu podcast é o Pé na Areia PDC, tá? Sigam lá também a gente, tá? A gente pode até transmitir essa live juntas, né? Boa. No dia. Com certeza. E o meu podcast, eu abri ele quando eu levei um golpe de 16 milhões. Então eu tava sem grana. Recebi um golpe de 16 milhões. Estou em recuperação disso até hoje, tá? Mas é algo que, assim, eu tive que fazer outras coisas novas. Mas você imagina você trabalhar 15 anos. Agora eu vou ficar de boas. Vai nascer minha filha e tal, não sei o que. E você vai lá e olha, e faz uma auditoria e descobre que sumiu 16 milhões. Tal. Aí você fala, puta que pariu. Aí, galera, qual é a lição que eu tive com isso? Que bonzinho só se fode. Uhum. Bonzinho só se fode. Só que eu nunca vou conseguir deixar de ser bonzinho porque isso é a minha essência. Mas eu consigo ser um pouco mais racional agora e não deixar certas coisas acontecerem na vida novamente. E eu volto lá agora pro início do podcast, que é quando quando eu falei que meu avô levou um golpe. Uhum. E que meu pai levou um golpe. Uhum. Eu Chega, não- né? Vamos morrer em você, né? Não. Chega, né? Então, Aí já acabou. morreu, já Morreu morreu, em você, agora né? morreu. Agora morreu. Mas eu consegui ter essa visão, né? E consegui, através de várias outras pessoas que passaram no podcast, que é uma repetição de padrão das coisas, cara. Sim. Se você começar a observar, todo mundo, parece que você traz da sua família, não só, mas sei lá, se é um karma, se é alguma coisa que acontece. Mas, assim, por muitos anos, pelo menos ali os 2 primeiros anos, os 2, 3 primeiros anos, assim, hoje faz 5 anos que eu recebi 5 anos não, 4 anos que eu recebi o golpe. Cara, no pico da pandemia, hein? No beco da pandemia. Mas os dois últimos, depois que minha filha nasceu, que as coisas começaram assim, tipo, fazer sentido. Porque antes eu tava muito lamentando e não aceitando que a água que passou já embaixo da ponte não volta mais. Então eu não tava conseguindo aceitar aquilo. Não, mas vamos deixar a natureza acontecer, né? Você tem que deixar. E assim, a partir do momento que eu comecei a deixar isso, falei, tá, cara, eu vou ficar aqui lamentando que eu vacilei e que me roubaram, mas vou ficar, pô, não, vamos reagir, né? Então, assim, aí eu tive, pô, eu tenho pessoas muito, muito fodas hoje do meu lado, assim, né? Primeiro que foi a melhor coisa que aconteceu, eu só tenho a agradecer a Deus por eu ter levado um golpe, por incrível que pareça. Porque, cara, vocês não têm noção. Porque eu comecei do zero. Aí você começa... E eu sempre me aproximei das pessoas. Eu tava falando pra vocês ali, tipo, cara, eu sou amigo de algumas pessoas muito influentes, assim. Só que eu sempre fui com a minha essência. Então vocês jamais vão me ver assim, cara, hoje eu tô com a camiseta aqui, ó, do Pé na Areia. Só que assim, ó, vai ver a malha da camiseta do Pé na Areia. Ricardo Almeida, velho. Chique. Mas eu tô te falando assim, ó, cara, dificilmente vocês vão ver eu ostentando em algum lugar ou fazendo um negócio. Cara, tipo assim, ó, jamais fui um cara que, por mais que tinha um momento que tinha bastante condições, hoje tô me reestruturando e
com projetos assim, ó, que daqui 5 anos quero estar bem longe. Nunca fui um cara de chegar assim e falar assim, não, hoje eu vou pagar pra todo mundo, hoje eu vou fechar um camarote, hoje eu vou não sei o quê. Cara, eu não. Desde o carro, desde o negócio, eu sempre quis ser o mais discreto e nunca mostrar o que tenho, entendeu? Porque assim, quando eu não tinha, eu era bem relacionado, né? Quando eu comecei a ter, ficou tudo mais fácil. Tudo fica mais fácil quando você tem, né? Porque você tem os acessos são muito bons. Agora, quando você chega no topo, que eu posso falar que eu e minha empresa, a gente chegou no topo, porque assim, cara, eu acho que poucas pessoas fizeram 3.600 apartamentos em 17 anos. São mais de 3 bilhões de reais construídos em 17 anos. Então, tipo assim, e eu falo que eu cheguei no topo porque, assim, cara, eu tenho histórico de vender em um lançamento de 120 apartamentos, na hora do almoço eu vender 80 apartamentos. Entendeu? E tudo, Sensacional. tudo ideia minha, cara. Tipo assim, ideia tipo desde o projeto, desde o paisagismo, desde o plantão de vendas. Cara, eu já cansei de fazer plantão de vendas de prédio e o plantão nunca nem se é aberto, porque vende tudo antes de a gente conseguir colocar alguém para trabalhar lá dentro. Então, esse foi um modelo de negócio que a forma que eu levava com os clientes. Então, como eu disse, com 23 anos eu era presidente cooperativo. Então, eu já tinha 120 pessoas, investidores, que já apoiavam em algo que eu estava à frente. Então, a partir do momento eu começava a lançar outras coisas, junto com o nosso escritório e tal, né? E quando você faz, no meu caso, quando eu projeto, eu entrego, eu sei o que eu estou entregando ali, eu sei o que significa aquela linha ali, aquela linha aqui, e aquilo ali eu consigo passar para o cliente na hora da venda. Então, é algo que acontece. Só que eu não fico me limitando só a projetos de arquitetura, entende? Eu me limito a tudo. Amanhã eu tenho uma reunião com uma multi lá, a gente está em um projeto junto. Que não tem nada a ver comigo. O Mamute é um piloto de moto velocidade, né? Daqui uns dias vai ter um evento com o pessoal da Harley, que é outra coisa que não tem nada a ver. Mas assim, são parcerias que eu faço agora, por mais que agora eu não consiga, não quero nenhum retorno agora. Mas eu sei que lá na frente vai ser algo bom, porque você vê o potencial nas pessoas. Igual nós, assim, tipo... eu sou uma pessoa que desde a primeira vez que eu conheci vocês, eu me conectei com vocês. Vocês são um casal massa, tá ligado? E a gente não teve oportunidade de fazer algo juntos ainda. Mas vai chegar um momento que vai fazer. De uma certa forma, estamos fazendo. Estamos fazendo. Inclusive, pessoal, vale a pena demais, assim, ó, vocês acompanharem eles, porque, cara, capital erótico e oratória, não tem pra ninguém, entendeu? Eu vou até pedir umas dicas depois pra Catarina aqui, pra nós. Mas, cara, eu acho que a conexão é tudo pra nós. É tudo. E eu pude ter essa interpretação depois que eu passei por tudo isso. Uhum. Sabe? E consegui reconhecer quem eu sou, assim. Boa. Muito bom. E pegando um pouco o gancho do que você falou, daquela questão de ser bonzinho só se ferra, eu acho que muita gente se identifica contigo nesse ponto, né? Você acha que toda conexão vale a pena? Até as que às vezes dão errado, tu aprende algo? Ou você acha que hoje em dia, por exemplo, você é muito mais criterioso com as pessoas que você se conecta? Qual que é o teu crivo, assim, pra se conectar com as pessoas? Eu acho que toda conexão é bem válida. E eu não descarto ninguém na minha vida, cara. Por mais que eu saiba que o cara é um vagabundo e que não sei o quê. Mas eu não descarto. Tipo assim, eu vejo que... Cara, uma hora, nem que seja aquele vagabundo lá, nem que for uma hora, vai que você precisa que se alguém quer brigar contigo e aquele cara é o único cara que te conhece. Fala assim, velho, chega aí, mano, me ajuda, entendeu? Então não descarte ninguém na sua vida. E se alguém zoar contigo, cara, assim, ó, olha pra você e vê assim, cara, minha essência é essa. Eu não vou mudar a minha essência, porque assim, ó, cara, quando... Eu já tive uma época que eu perdi minha essência. E quando você perde sua essência, você para de se amar. Entendeu? Você ama mais o próximo e ama menos você. Então você não pode perder a sua essência nunca.
Tem que... Eu acho que as conexões são válidas em todos os momentos. Eu não descarto ninguém da minha vida. Claro que tem pessoas que você quer ajudar e você pode ser bobo às vezes em tentar mudar aquela pessoa pra ela se ajudar, porque você quer o bem daquela pessoa. Mas se a pessoa não querer mudar, tem uma hora que você vai ter que usar com a razão e falar assim, cara, ó, não dá mais, velho. Assim, mano, eu tô aqui, tô te ajudando todo dia, eu quero que você evolua, eu quero que você aprenda, mas começa uma hora a atrapalhar você, atrapalhar sua energia, sua evolução, então você tem que... Falou de uma parte bem legal aí, que principalmente de conexões, e a gente sempre quer se conectar com a pessoa que tá bem melhor do que a gente. Uhum. E aí, eu vou fazer a pergunta a grosso modo, mas tu responde do jeito que tu acreditar que é o melhor. Como se conectar com pessoas ricas, mesmo você sendo pobre? Cara, eu sempre usei da minha simplicidade, bom humor, educação, tá? E respeito, assim. Nunca assim, eu nunca... Cara, eu vou te falar assim, eu já tive em lugares muito legais, assim, sem ter nada, assim, tipo assim, sem ter grana mesmo, assim. E claro que depois que você tem, você consegue ir pra todos esses lugares. Mas eu deixo, sabe algo que eu nunca deixei me abalar, cara? Foi eu sempre tratar todo mundo da mesma forma. Então eu trato todo mundo da mesma forma, desde o servente ao cliente que investe 1 milhão por mês com a gente. Então eu trato da mesma forma. Não existe degraus. E conforme eu fui crescendo, conquistando meus sonhos e tal, então, tipo assim, porra, eu cheguei aos 30 anos de idade com... Eu não posso falar, mas eu cheguei com um patrimônio bem bom, assim. E daqui 5 anos eu quero que esse patrimônio seja pelo menos umas 10 vezes maior, assim. E eu tô trabalhando pra isso. Através de uns projetos legais mesmo. Inclusive até o podcast, assim, eu vou dar até um spoiler aqui, mas ano que vem agora eu vou fazer um projeto lá em Angra dos Reis. Através do podcast. Não sei se eu já tinha comentado com vocês alguma vez. Mas agora o negócio vingou mesmo. No Ponta Leste, em Angra dos Reis. É uma região lá. Fica a 5 minutos do Portugal, residencial Portugalo, acho que é uma coisa assim. Tá. Um condomínio de casas. E vai ser uma obra faraônica lá, tipo, com 180 lotes de casas e tal. Ela que perto de onde a gente tem o apartamento. Perto de Mangaratiba. É legal lá. Lá é bem gostoso. Primeiro eu quero ir lá conhecer, né? Tipo assim, já é um cara que... Mas olha que legal. É um cara que eu levei no podcast e ele foi uma vez. Eu falo pra ele hoje zoando, né? E aí esse cara, ele é um lutador. A gente teve alguns lutadores, então não vou revelar. Mas ele é um dos lutadores. E aí ele tem um canal gigante na internet. Levei ele, a gente, trocou outras ideias. E daí ele queria lutar em uma luta. Né? Cara, eu nunca lutei, eu tô com quase 40 anos de idade, nunca lutei. Mas ele é um mestre do boxe, nunca lutou, mas ele tinha uma história que ele tinha apanhado aos 12 anos na escola. E aquilo ficou dentro da vida dele, assim, incomodando ele. Ele precisava lutar com alguém. Falei, tá, cara, eu vou usar meus contatos e vou te arrumar uma luta. Aí eu arrumei, cara, uma luta. Daí depois ele queria fazer um evento comigo de briga ilegal. Olha a ideia que ele chegou. Ele chegou assim, ó. Tauan, vamos fazer um vídeo na praia? Eu bati em 4 pessoas junto. Falei assim, não, mano, você tá doido? Tipo assim, não, eu vou... Os caras vão tentar vir me roubar e eu vou bater e amassar os 4. Eu falei, não, cara, você tá louco? E ele é um cara assim, né? Aí depois eu consegui uma luta mesmo pra ele. Falei, não, nisso aí você não me envolve, mas eu vou te conseguir uma luta. Aí eu consegui uma luta com ele, com Tyson Tigre, tricampeão brasileiro de boxe no evento do Popó, teve ali ano passado, ano retrasado ali. Mano, coitado do cara, velho. Ele levou uma porrada, assim, mas... Porque ele era um mestre, assim, ele levou uma porrada, velho. Cortou, assim, a boca dele, assim, pra cima, assim, abriu os dentes, fez um negócio. Resumindo, eu fui o primeiro a apostar nele, e ele já tá com 40 anos, só que ele é um cara que é referência aí no negócio. E aí
voltar, por eu ter apostado nele ali, passou algum tempo, ele queria voltar, ele já fez uns 4 podcasts comigo. Então vai o filtro tá bom ali. De 187, Aí, ó. tira 4, Já deu você vai todas as descobrir quem que é o cara, tá? Já falou que apanhou do Tyson Da Tigre, aí já- E aí, o que aconteceu, cara? Esse cara... Aí tinha uma outra vez, eu até falando com a Farley, eu falei, Farley, mas de novo vamos trazer fulano aqui, né, cara? A gente tem que pensar em algo que... Em pessoas que a gente... Né, empresários e tal, porque, pô, a gente já trouxe ele 4 vezes aqui e tal. Aí Já depois... pediu desse- música no Fantástico e tudo, daí né? depois desse podcast, porque eu não tinha mais o que falar, né? Depois desse podcast, o cara me chega assim, ô, Tão, eu vim hoje no podcast, porque, cara, eu tenho um terreno lá em Angra. Eu falei assim, olha só, velho. Não pode descartar ninguém da sua vida. O cara, ele tinha me pedido R$2.000 pra eu ajudar ele no evento. E mais um apoio. Eu ajudei. Mas sem nada em troca. Só que daí depois o cara fica com isso na cabeça. Ele me ligou semana passada e falou assim, então eu quero fechar contigo aqui. Já convenci minha família. Minha família é prefeito de Angra. O nome da rua é da família dele. Mas tu vê, cara. Primeiro, você não pode, né, analisar um livro pela capa, né? Igual a galera fala. Sim, Você sim. tem que... Não adianta, cara. Total. Eu vejo os empresários grandes, assim, a gente faz umas festas às vezes, e eu vejo, pô, os caras aí que é, pô, do família da Queirish aí, os donos do Queirish. Pô, Queirish, você não vê o Queirish vender algo, você só vê o Queirish comprar algo, que é uma nova terra, fazer um novo prédio e tal. Pô, eles mandam na cidade. Você vê a humildade do dono do Queirish, porra, ele já foi em festa lá em casa que ele varou a noite bebendo, e sai abraçado. Negócio. Então, assim, eu vejo que grandes empresários, assim, aqui que a gente tem também na cidade, me inspira muito pela simplicidade que é e pela grande... Cara, são os caras donos da cidade, tá ligado? Você fala assim, porra, olha isso, que massa. E aí você vê muitas vezes pessoas que não tem nada, não tem uma bagagem, não tem nada, sendo arrogante, sendo, sabe, debochando, fazendo... A gente vê muito hoje os caras aí das organizações, né, criminosas que tem aí, mudando toda a mentalidade de uma nova geração. Ou seja, pra mim é desesperador ver que essa molecada tudo caindo em golpe de milagre e coisa assim. As pessoas têm que começar a filtrar, né? Todo esse Sim. tipo de... Pegando até um gancho disso que você tá falando da atualidade, né? Dessa galera não saber filtrar tantas informações, as pessoas, tudo. Na minha concepção, conexão tá muito vinculada com o ambiente, né? Então, o ambiente que você convive, os lugares que você vai. Você acha que o ambiente influencia muito as decisões de uma pessoa e o futuro dela? Você acha que, por exemplo, o fato de você ter saído da onde você saiu pra vir pra Floripa foi decisor ali pra você ter tudo que você tem hoje, porque você se conectou Foi. com as pessoas daqui? Você acha que influencia? Foi sim. É assim, ó, lá no Mato Grosso do Sul, apesar de eu não... Até lá a gente morava de aluguel, tinha um escritório grande e tal, né? Não tinha, mas não tinha conquistado as coisas, né? Apartamentos, imóveis e tal. Eu vejo que fez toda a diferença eu ter vindo morar em Floripa, mas que lá, as minhas conexões lá são com megas empresários. Megas, assim, tipo assim, ó, cara, assim, ó, porra, tenho amigo filho de desembargador, eu tenho amigo fazendeiro que pra ir de um canto a outro da fazenda vai de avião ou de helicóptero. É surreal. Mas lá eu não tinha grana pra ter tido essa conexão, entendeu? Mas é claro que aqui Floripa é um... Agora nem tanto, mas eu acho que na época que a gente chegou ainda aqui, em 2006, ainda você tinha... Era uma terra ainda meio que sem lei a ser explorada. Então tudo que você quiser fazer com um propósito, com foco diário, com um trabalho direitinho, sem querer passar a perna em ninguém, cara, você se dá bem, entendeu? Então eu acho que é um foco diário, cara. É um foco diário. E muitas vezes você tem pessoas próximas a você que te sugam. Sugam energia. Às vezes você tem dores nas costas que você pode fazer pilates, pode fazer natação, pode fazer academia, pode fazer tudo que essas dores das costas nunca vão sair.
Agora tenta tirar essa pessoa que às vezes tá do seu lado te sugando pra tu ver. Na hora vai sair a dor nas costas. É bizarro. Então, Floripa foi essencial pra a conexão se transformar. E eu acho muito legal porque assim, ó, eu, tipo assim, até falei pra vocês ali que vai ter um evento agora dia 6/12, na Greenhouse, tá? Com o egípcio do Tijuana, que é um amigão meu, assim como vários músicos. Eu era músico quando era criança, adolescente. Tenho uma bandinha hoje, mas é só por hobby. Só que foi muito foda, porque em 2008 eu tive que definir entre viver de música ou ser arquiteto. E graças a Deus eu virei arquiteto, porque se fosse depender de música, tá fudido. Mas o mais legal de tudo é que a arquitetura me abriu as portas pra eu conseguir fazer evento legal, pra eu conseguir me conectar com outras pessoas. E hoje, cara, os caras que eu era fãs quando eu era moleque, galera do Charlie Brown, galera do Nando Reis, galera do Barão Vermelho, sei lá, cara, sei lá quantas bandas. Gazudo, Daza, o negócio, cara, viraram tudo meus amigos, entendeu? Então, tipo assim, os caras, quando eu ligo pra eles, cara, eles, tipo, eles já ofereceram pra eu ser empresário deles. Tipo assim, essas bandas, assim, que é conhecido nacional. Esses dias a gente foi convidado pra ir no show do Rapa ali, daí a gente foi num domingão ali com a galera do Pé na Só o Areia. convite que não rola, né? Pra gente. Pois Não é, rola, né? Não bom. tá estendendo, né? A gente foi pro camarim dos caras, tal, do Falcão. Porra, falando assim, pô, tô aqui com o Falcão, velho, no mesmo lugar que o cara, tomando a cerveja dele ainda, abrindo, comendo as coisas do camarim do cara. Então, assim, é uma porta aberta. E é massa isso, cara, porque, tipo assim, pô, eu tava esses dias no Detal, aí o cara lá de cima do palco manda um alô pra você, eu tô lá na pista zona, mano. O cara viu, você manda ver o negócio. É legal, assim, cara. Eu vi que a arquitetura foi a melhor escolha que eu fiz. E organizar evento, eu acho massa. Eu sei fazer altos eventos, galera, mas eu tô fora. Dá muito trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Pô, irmão, legal. Cara, quantos podcasts você já gravou lá? Cara, a Quantos gente já foram? gravou 187, né, Farley? 187. 187 podcasts. 187 podcasts. E o que tu acredita que é, na verdade, essencial quando você faz um convite pra pessoa? São 187 sims Uhum. que você recebeu aqui. Pô, vem cá gravar um podcast e tudo mais. Tu acha que é essencial seu em relação a essas conexões que fazem tantos sims acontecer? Cara, o podcast, quando eu comecei, foi aquilo ali que eu tava falando pra vocês antes. Eu comecei no momento que eu tinha acabado de levar um golpe. Eu tava sem grana pra investir nele e fazer ele acontecer. Então, no início, eu tinha uma câmera só, que era uma R5 da Canon lá, que era uma câmera cara, né, 8K e tal. E os outros equipamentos era tudo de outro gurizão que trabalhava comigo lá. E aí, a gente brigou, e ele saiu e levou todas as coisas. Só que eu nunca deixei de ter o compromisso com o negócio. Então, eu comecei a me apertar e fazer o negócio acontecer, né? No período que eu montei o podcast, o que valeu a pena mesmo foi ter credibilidade eu como arquiteto, então eu tinha minha credibilidade em bons projetos, em lançamentos e tal. Vocês podem ver, eu não sou uma pessoa que tem muitos seguidores, até porque eu posto uma vez no mês só. E é muito difícil eu responder, assim, as coisas, porque eu sou... Cara, não, ali no podcast eu sou mais ativo, mas ali no meu perfil eu posto mais, eu não fico tanto, assim, consumindo essa parte aí. Eu fico sempre com a cabeça lá nas nuvens. Inclusive, por falar em nuvens, depois eu vou falar dos lançamentos meus aí, tá? Então, pessoal, eu acho que a credibilidade que eu construí através do meu trabalho, tá? E a honestidade e pureza em falar que aquilo ali eu fiz... Porque assim, eu fiz o podcast com uma forma de agradecimento por tudo que eu conquistei na cidade. Foi uma forma de eu levar o ensinamento, as ideias, os insights das pessoas que conquistaram algo para outras pessoas. Para as pessoas que são um pouco mais... que não acreditam em si próprias e tal. Então, o nosso podcast tem essa essência. Antes de qualquer coisa. Antes do network.
Então, no início, foi que a gente tem isso até hoje. Cara, porra, mano, você tá perdendo. Ontem vocês perderam, porque ontem não teve uma audiência legal, mas ontem vocês perderam um super-humano lá. Que falou tanta coisa de energia, coisa de mente, coisa de negócio, arrependimento que ele fez por ele ter levado um dia um Boeing, puxou um Boeing. E daí você vê que o episódio não dá boa. Agora você leva um cara, tipo assim, eu vou levar um cara que é muito meu amigo, que é o Estopa. Estopa Charles, que é de moto aqui, de Bololô, aqui da Palhoça. Mano, o perfil dele, 200 milhões de pessoas olham o perfil dele no orgânico. Ele só postando racha de moto. Ele é brother, mas assim, é bizarro, assim. Então, assim, você vê que a galera quer mais azaração, mais zoeira, não quer evoluir, velho. Querem ficar numa ilusão de comprando cursinho online, negócio. Cara, não é isso que vai mudar, velho. Tem que mudar é você tem que estar focado em alguma... Cara, foca em uma coisa que seja. Por um ano, pelo menos, sabe? Não a cada 3 meses muda de foco. Então a conexão e os convidados e a credibilidade veio pelos primeiros 10 ali. Mas é uma coisa construída, tá? É construída. A gente agora tá com a agenda fechada até final de janeiro, tá? De convidados. Então, toda quarta-feira, não falho uma quarta-feira, tá? Então a gente sempre grava, então não falho. Quando eu viajo, eu já deixo gravado uns antes. Agora, no fim do ano, que é muito trânsito, já tem os episódios sendo gravados. Mas agora a gente tá entrando com campo. Porra, vai vir agora, daqui uns dias vai estar o Fabrício Peçanha lá, que é um DJ fodástico aqui, que eu sou fanzaço. Vai estar o Luciano Martins, que é um artista plástico aqui de Floripa. Que eu acho que semana que vem ele vai lá gravar. Cara, eu tenho um desenho que eu fiz inspirado nele em 2008, né? E fica no quarto da minha filha, assim. E esse cara me mandou mensagem semana passada elogiando, tipo assim, falando assim, cara, parabéns pela credibilidade do podcast. O Mário Mota, né, cara? O Mário Mota foi lá, quando o Mário Mota foi lá, que é o âncora da Globo, e já apresentou um negócio, eu falei, não, a gente vai sair desse estúdio agora, a gente vai lá pra cima, pô. A gente entrevistou o Mário Mota, então, cara, constância, velho, constância e credibilidade. E acho que pra você conseguir montar uma roda de pessoas legais, receber bem as pessoas. Então eu fui super bem recebido hoje aqui. Os caras têm o mesmo conceito de ideia aqui que a gente tem, entendeu? Tipo assim, você chega num ambiente legal, bonito, aconchegante, bem decorado, com aguinha, com cafezinho, com belas taças, belos microfones, entendeu? Equipamento legal, então é um investimento que é caro pra fazer isso aí. Eu sei muito bem, porque saiu tudo do meu bolso e sai ainda. Só que, cara, desse ano em específico, o podcast deu um boom, porque a gente já tinha perdido. Infelizmente, existem pessoas que não querem ver você evoluir, ver você crescer. Tá? Então, assim, quando você chega no topo, independente da situação que você tá, é muito difícil você se manter lá no topo. E aí, vai começar uma puxação de tapete e negócio e tal, que você vai cair. Só que você não precisa cair e se explodir, entendeu? Você tem que cair e ir caindo consciente. Tô caindo consciente, calma. Não, calma, vou levantar isso aqui ainda, vai. E aí você vai, e daí são momentos que você pensa em desistir e tal. Mas a resiliência faz com que você não faça isso cair. E o trabalho bem feito, os detalhes. Então, assim, eu, por ser arquiteto, sou extremamente detalhista em tudo, assim, cara, eu vejo de longe esse negócio tá torto, se tem 1 milímetro fora, entendeu? E eu sou meio chato, assim. Meio não, né? Bastante, né, Farley? Bastante, né? A Farley é minha parceira aí de podcast, aí a gente acaba... Então, assim, eu já teve inúmeras pessoas que passaram no podcast, não de pessoas que apresentam lá comigo, eu levo amigos, né? Então, a cada 6 meses eu chamo um amigo meu lá pra ir participar junto, porque como a gente toma bastante, então daí toda hora tem que ficar saindo pra ir no banheiro. Então, os amigos vão pra apoiar também, né? Então, tem essa pegada. Mas, cara, hoje a construção de credibilidade e
só ver pelos próximos convidados. Pô, daqui uns dias eu vou receber o comandante do bombeiro daqui. A gente já fez uma parceria agora em adotar todos os postos de bombeiro lá da praia, então a gente vai cuidar. Cuidado que tu fala é fazer uma reforminha, Fazer uma reforma. É que nós que fizemos as casas de praia. Não o pé na areia, né? Meu escritório lá. Conta, eu acho que eu vejo que isso faz muito sentido. Às vezes as pessoas não têm conhecimento. Conta não precisa contar todas, né? Mas quais são as principais obras e negócios que vocês fizeram aqui por Floripa, né? Cara, a gente tem... Cara, eu vou falar dos principais negócios, tá? Vou falar em diferentes pontos da cidade. Então, a gente já fez empreendimento ali na Agronômica. A gente fez no Santa Mônica, Itacurubi, Jurerê. Cachoeira do Bom Jesus. O que mais? Santo Antônio, já fez uma casinha ali. Alguma obra que tu pode colocar o nome para as pessoas saberem exatamente? Cara, eu posso falar de obras que... Cara, tem algumas que eu posso falar. Tem a parte hotel, tem, cara, que são muitas, assim. Mas, tipo, eu já fiz de tudo, tá ligado? Eu já fiz até igreja na favela do Mocotó, já. Eu já doei já uma igreja lá e tinha que ir lá todo dia lá na comunidade lá pra... Mas, assim, eu posso te dar exemplo de obras que... Porque a gente sempre fez em formatos de cooperativa. E eu acho legal falar disso agora, porque, assim... Durante 17 anos, a gente construiu em formatos de cooperativa. Que é o quê? A gente ia lá, nós comprávamos o terreno, fazia um projeto em cima e vendia aquele empreendimento inteiro para grupos de investidores. Então, assim, a gente tinha grupos de investidores da Brasil Telecom, da Eletrosul, que é a empresa que gera o Sul aqui do Brasil, a energia, da Oi, que era a mesma coisa do Brasil Telecom, e do Banco do Brasil. A gente tinha 3 grandes grupos. Então, a gente fazia o projeto e tal, e vamos supor que cada grupo desse tinha 500 pessoas. Ou, sei lá, alguns tinham mais, outros menos. Então, a gente já fazia o projeto para apresentar direto para aquele grupo. Então, já era muito focado quem seria nosso público. Então a gente estudava muito bem, vamos ver os aposentados do Banco do Brasil. Quanto que eles ganham de aposentadoria? Eles ganham 7, 8 mil. Tá, então vamos bolar um prédio que seja parcelas até 5, 6 mil por mês. Então a gente bolava um prédio em cima disso e ia e atacava os grupos de banco. Chegava no grupo do banco e falava, cara, ó, quantas pessoas... Chegava no gerente do banco e falava assim, quantas pessoas vocês conhecem aí no banco? Eu tô 43 anos no banco, eu conheço todo mundo, desde o presidente. Então hoje a gente tem vice-presidente do Banco do Brasil, que é cliente nosso, a gente tem de tudo, tá? Mas aí o que acontece? Todo esse envolvimento com tantas pessoas esgota você. Então esgota. Tipo assim, cara, eu tô com o cabelinho pulado aqui, porque se eu colocar pra trás, minhas entradas estão aqui, velho. Tá ligado? Eu tô ficando careca, velho. Então, assim, o lidar com muito... Por isso que eu tenho um pouco de preguiça, assim, Eu tenho essas coisas. Exatamente. Não, seus, né? Não, cara, pior que até nos meus eu tenho preguiça, tá? Porque não é isso, cara. Eu não tenho preguiça de estar... Você entende que, assim, ó, eu não tenho preguiça de estar aqui com você, com as pessoas próximas minhas. Eu tenho preguiça da energia das outras pessoas em cima de nós aqui agora. Entende? Viu? É a mesma coisa. Eu compadeço da sua dor. Eu sou exatamente então, assim. Eu não tenho assim, ó, cara, quando eu tô assim, ó. Se eu tô num ambiente que tá ali, ó. Tá ali as 20 pessoas, 30 pessoas que são pessoas que você gosta, que você tá ali, eu não ligo de ir. É difícil até eu ir embora. Se vocês me levam antes do evento. É que assim, eu não saio depois das 10 da noite, tá? Depois das 10 eu não saio. Mas eu posso chegar às 6 da tarde e eu posso bem cedo outro dia. Mas depois das 10 eu não saio. Entendeu? Então você tá dando, se você convidar o Tauan... Eu tô dando a letra. Se você convidar o Tauan, deu 10 horas da noite, ele tá na sua casa, só no dia seguinte que ele vai embora. Só no outro dia. Não, depois das 10 eu não saio. Depois das 10 eu não saio, não adianta.
Tem que sair antes. Daí eu não posso voltar até no outro dia, mas tem que sair antes. Mas assim, eu sou muito assim. Porque, sabe por quê, cara? Não é por mal. É que eu tinha uma época que eu me envolvia com... Era metade do período no escritório e metade do período na obra. E a obra, velho, além de se sugar uma energia gigantesca, porque você tinha que falar com o cara. Por exemplo, assim, ó, você chegava num encanador e marcava lá e falava assim, ó, cara, eu quero que essa tubulação venha aqui nessa parede aqui. Aí você vira as costas e fala, não, no final do dia eu passo aí pra ver. Aí o cara vai lá e fez no chão, cara. Tá ligado? Ou você pede pro cara cavar um buraco, e se você não for dar daqui meia hora falar pra ele parar de cavar, velho, ele vai cavando, assim, tipo... Cara, e você tem que ter uma... Cara... Tem que você chora, dá vontade de chorar. Você fala assim, eu não acredito, velho. Tipo assim, ó. E eu entendo que muito é da inteligência das pessoas. É muito difícil você... Eu vou ser bem sincero, assim. Eu, em todos esses anos de obra, é muito difícil você chegar num cara que é servente aos 50 anos e acreditar que aquele cara um dia vai ser capaz de ser um pedreiro. Porque ele tá com 50 anos e ainda ele trabalha de servente. Sim. Entendeu? Então, é muito difícil. Mas, assim, você tem que ter uma... Eu acho que isso é uma coisa muito legal, que não adianta você ter a conexão e você não ter a inteligência social do negócio. Já trabalhei com muitas pessoas, assim, que era extremamente inteligente dentro do escritório, que resolvia, mas não tinha uma inteligência social. De saber tratar as pessoas, de saber conversar, entendeu? Cara, quando um cara desse faz uma merda na obra, de arrancar uma porta onde era pra ter tirado a janela, a primeira coisa que você tem que chegar lá e dar risada com ele, entendeu? Falar, porra, velho, só tu mesmo pra fazer essa, entendeu? Cara do céu, que coisa. Vou até tirar uma foto pra te zoar aqui depois. Tem que dar uma... Você não pode chegar lá e falar assim, ó, porra, mano, e agora? Quem que vai pagar isso aí? Não, velho, você já se fudeu ali. Você tem que Já ter. foi, né? Você Já tem que foi. saber levar o cara. Porque senão o cara pode pegar uma barra de ferro e dar na sua cabeça ali, entendeu? E outra, né? Depois o cara ele vai continuar ali, ele vai continuar trabalhando. Já. E se ele quiser ferrar você, ele vai ferrar você de Vai novo. ferrar. Sim. Não, já teve situações de cara que passou na frente da obra, tirou foto da placa e ele morava lá em Recife. E ele, lá em Recife ele entrou na justiça e falou assim, ó, não, eu trabalhava com ele lá, ó, a foto aqui da obra. Nossa. E a gente teve que mandar nosso advogado lá pra Recife pra fazer o negócio. É bizarro, velho. As pessoas são... Então, assim, e por eu ser de cooperativas, até então, agora eu não sou mais. Agora a gente só constrói. Nosso próximo lançamento é o que agora, Naldo? Então, assim, a gente tem um lançamento agora que vai ser o Atlantic Vision, que é ao lado lá do nosso prédio, Atlantic Vision. Então, antes a gente fazia prédios com 60, 80, 150 apartamentos, mas eram apartamentos de 500, 600 mil cada. O Atlantic Vision agora, a gente vai vender só depois de pronto. Então não vai se vender na planta. Então antes a gente não tinha nenhum projeto às vezes aprovado, a gente já tinha vendido todo o negócio. Quando eu dava entrada na prefeitura, eu ia lá e começava a comercializar, porque eu já sabia que estava tudo dentro da norma e ia ser aprovado, só era questão de tempo. Então, hoje a gente vai fazer um empreendimento lá de 20 apartamentos, só que com um ticket de 4 milhões cada um. Uhum. Então, Isso lá nos ingleses. lá nos ingleses. Então, assim, a gente não vai mais... E é frente mar, né? Então, você não vai mais... eu não vou mais construir, cara, tentar... Porque, cara, é o que eu mais cansei, foi lidar com pessoas no geral, tá? Mas isso não quer dizer que eu odeio as pessoas, porque eu tenho um podcast e eu recebo pessoas diferentes toda semana. É diferente. É diferente. No podcast você tá... Cara, você tá aprendendo, você tá trocando experiência, você tá prosperando, né? Evoluindo. E a pessoa não tá te sugando. Você não tá sugando ela também. Você tá fazendo uma coisa legal ali, um bate-papo legal. E o lance dos clientes, a quantidade de clientes, tá? Hoje eu sou uma pessoa que eu meio que escolho os projetos que eu vou entrar. De arquitetura. São coisas que fazem sentido pra mim. Se for tirar minha paz, velho, não. Então, tipo assim, hoje eu sei a hora assim. Não, hoje eu vou trabalhar só até esse horário nesse projeto. Antes, cara, não tinha dessa. Antes, cara, eu trabalhava 12 horas no dia, velho. Tipo assim,
Mas foi, claro, com muito trabalho, muita loucura que eu consegui conquistar as coisas. Mas, cara, até que ponto vale a pena? Porque a hora que você leva um golpe igual eu levei, você... A melhor coisa que aconteceu foi isso, mas você se sente mal porque é natural que as pessoas que estavam em você por interesse afastem, mas que é bom também. Mas assim, você não acredita que as pessoas vão ser tão tão pau no cu mesmo, sabe? De falar e fazer isso aí, entendeu? Você ainda, por acreditar nas pessoas, você fala, pô, cara, você fala mais... assim, pô, não, o cara vai entender, né? Entende o caralho, o cara quer que se foda. Cada um quer o seu, cara. Entendeu? Mas o que é o mais legal, o jogo o mundo dá voltas, não demorou muito para as coisas mudarem e a gente agora entrar com um novo formato de construção. Eu tenho agora pro ano que vem, agora esse lançamento do Atlantic Vision, que é pelo meu escritório, que vai ser lá ao lado, então são 20 unidades, já existe corretores atrás e tal, não vai ter mais corretor, cara. Vocês corretores... Ah, não, a Farley tá ali. Só a Farley, tá? Só tem a Farley na cidade, tá? Exclusivo. Se vocês quiserem comprar o Atlantic Vision, vocês vão ter que esperar 2 anos e meio pra obra ficar pronta e então adquirir o apartamento. Serão apartamentos com 260 metros quadrados, 4 vagas de garagem. Cara, é outro nível, assim. É o primeiro de luxo lá dos ingleses, tá? O meu outro lançamento, que vai ser agora também. Então, assim, a gente tá entre fechar o contrato hoje e amanhã, tá? Ontem eu passei o dia projetando, tô passando aí. Que vai ser o Vila das Nuvens. O Vila das Nuvens vai ser cabanas de luxo ali em Alfredo Wagner. Então, agora vocês estão ouvindo pela primeira vez. E lá vai ser assim, ó. Vai ser pro lançamento em julho do ano que vem. Então, em julho as cabanas estão prontas. Nem começaram ainda, mas em julho estão prontas. São 12 cabanas, uma casa. Vai ser legal pra fazer os eventos, fazer coisas lá. Eles aqui já estão na minha lista de convidados pra inauguração. Então, os primeiros meses, o que eu peguei? Olha só. Olha só, esse terreno de Alfredo Wagner, eu comprei há 4 anos atrás. Comprei na pandemia, tá? Não vou falar os valores aqui, mas... eu tô ganhando, tipo, 5 vezes mais do que eu paguei. E ainda vou ficar com 3 cabanas, mais o projeto. Então, tipo, se eu colocar na ponta do lápis, dá umas 10 vezes mais do que eu comprei. Sim. A gente foi... Mas esses dias, qual foi o lugar que a gente foi? Não foi Rancho Queimado. A gente foi pra Rancho Queimado. E eu gosto muito dessa vibe fazenda, né? E aí eu falei pro Naldo, quanto será que custa um terreno aqui? E aí a gente começou a conversar com o caseiro lá do lugar que a gente tem vontade em construir uma cabana assim e comprar um sítio. E cara, ele falou ela que quer uma valorizou. fazenda, Eu quero né? uma fazenda, né? Mas a gente pode começar por um sítio, né? Não, mas assim, ó, esse meu aí, eu vou até falar. Meu amigo me ligou e falou assim, ó, Tauan, eu tô com uma área aqui, bem no início da pandemia, antes da pandemia, 6 meses antes da pandemia. Tauan, tô comprando uma área aqui em Alfredo Wagner, a 20 mil reais o hectare. 20 mil reais, 10 mil metros. Nossa. Aí eu liguei pra ele e falei assim, ó, ô Jackson, puta que pariu, Jackson. Eu tô trabalhando aqui. Como que você me vem com uma proposta dessa? Onde é que fica Alfredo Wagner, Jackson? Porra, Jackson. Você não me ligou pra isso, Jackson? Sei o que, ele que faz os 3D pra mim e tal, né? Daí eu beleza, desliguei o telefone. Passou 3 dias, passou no Globo Repórter. Alfredo Wagner. Aí na segunda eu liguei, Jackson. Porra, bonito lá, hein? E aquele lote lá, quanto que tá? 80 mil. 3 dias depois. Porque passou no negócio. Aí quando eu comprei, eu já paguei... Eu vou falar aqui quando eu paguei acho que 260, mas eram 4 hectares e meio, tá? Dá 45 mil metros quadrados, num lugar lá que fica 1.030 metros de altura. Daqui, ó, da onde a gente tá aqui, a gente tá 1h20 de lá, então é muito próximo. Vista pro principal ponto turístico, então assim, ó, vai ser algo fora da curva, igual esse podcast aqui. Eles estarão lá, tá? A gente já listou todas as pessoas, todos os influenciadores que vão estar lá no primeiro mês do Vila das Nuvens. Então eles estarão lá.
vai ter várias outras pessoas, então a gente meio que tá juntando cada... Eles são um casal, eles vão... Agora eles... Nesse dia, quem sabe eles não pegam 2 cabanas. Não, mas hoje eu tô brigado com ela. Mas Não profetiza isso aí não, pelo amor de Deus. Não arruma essa dor de cabeça pra mim, não. Mas a gente vai... Lá a estratégia vai ser o seguinte. Lá eu vou gerir também, né? Além de fazer, vou gerir. Por Airbnb, por site e tudo mais. Vai dar uma renda extremamente boa pra mim por mês, né? Porque lá, pra você ter noção, vai ser 12 cabanas e uma casa de 2 quartos. Todas cabanas de luxo e tal, né? Vai ficar foda mesmo. Lá eu acredito que em 28 meses eu tiro o investimento todo. Tá? Só que, tipo assim, vamos supor que eu tenha passado 4 anos agora, 3 anos que eu comprei, eu já ganhei já todo, tipo assim, é bizarro. A valorização já aumentou. Cara, vou te falar assim, o terreno umas 4 vezes, mais 2 cabanas, pode calcular 6, 7 vezes. Então, eu falei 10 ali, mas umas 6, 7 vezes do que eu paguei. Tá? Isso só de lucro agora. E depois pagar a obra, que o investimento vai ser alto, vai ser próximo ali aos 4 milhões que eu vou investir lá. Mas em 28 meses eu consigo recuperar. Sensacional. Entende? E Muito bom. depois é só... Depois é só lucro. Depois é só lucro. Porque lá hoje a Serra, tá? A Serra hoje aluga mais que aqui em Floripa. Sim, a gente tava conversando sobre É. isso, né? Que a gente queria comprar uma cabana Aluga lá pra mais. alugar A também. gente Aluga queria comprar mais. uma pra alugar e pra... Na verdade, a gente queria comprar um terreno pra construir umas 3 ou 4. Uhum. E aí dessas 3 ou 4, uma a gente sabe que de vez em quando que quiser ir vai, fica lá, e as outras pra alugar. É. Sim. Mas o cenário que ele falou lá em Rancho Queimado foi a mesma É coisa. a mesma coisa. a mesma coisa. Ele até comentou, ele falou, se tu viesse aqui um mês antes da pandemia, tu ia pagar 20 mil. Mais ou menos isso aí. Era isso. Agora tá 85, 85, 90. 100, 100. É. Daí lá no nosso tem nascente, tem os lagos. Aí lá eu fiz tudo... Cara, bom, eu sou arquiteto, eu viajo, né? Então lá eu criei a fonte da... Fonte Celeste, que é o nome só de uma bica d'água que eu tenho na rua, Fonte Celeste. Cara, falando de lago, Aí lá vou ter uma garrafinha, né? Que vai vender uma água milagrosa. falando de lago, fala do Lagos do Éden também. Que é O Lagos do Éden. É. O Lagos do Éden também é um puta projeto que eu fiz agora, lá no Mato Grosso do Sul. Que é também que veio através do podcast. Então, assim, é um projeto aí que, pô, só de projeto ali, ó, vamos supor ali, dá pra alimentar o podcast por uns 5 anos. Pelo valor do que os clientes me aportaram. O Lagos do Éden agora, eles vão começar a execução ano que vem. Daí eu fiz um projeto terceiro, eu não tô em envolvimento com obra, né? Mas eu tava até hoje falando com a cliente. O Lagos do Éden é um condomínio que fica lá em Mato Grosso do Sul, tá? É um loteamento de casas. Que, cara, olha que lá no Mato Grosso do Sul tem uns condomínios foda lá. Eu vou até tirar o chapéu por hectare que tem em Dourados, que é onde tem uma das casas mais luxuosas do Brasil, por incrível que pareça. Lá tem, nesse hectare, lá em Dourados, cara, um calor do caramba. Não vá pra Dourados, tá? Só se quiser ficar dourado, né? Só se quiser ficar dourado, bronzeado. Mas é que lá tá a maioria dos fazendeiros do Brasil, né? Do agro, né? Então, assim, lá tem os condomínios com casa de 30 milhões, 40 milhões. Você não acredita. Você não É acredita. lá que tem o Shangri-La ou Shangri-La é Goiás? Não, Shangri-La é Rio Grande do Sul. É que eu sempre vejo ali Shangri-La, umas casas Não. muito bonitas. A gente tá com... E essa cidade que eu vou fazer é Maracaju. Maracaju é uma cidade de 80 mil habitantes, só que é a mais rica, é o PIB mais rico do estado, é onde tá os principais fazendeiros e tal. E esse condomínio que eu fiz lá agora, eles vão agora... o comentário lá é que é o condomínio mais bonito do estado, aí, da galera falando. Então a gente quer levar ele para umas premiações, pra umas coisas assim. Como arquiteto, eu dou umas viajadas aí, galera. Eu consigo montar umas coisas legais pra vocês aí. Pode ficar tranquilo. Perfeito. Me garanto. Muito massa. E, cara, eu acho que vale demais a pena. Eu, depois da pandemia e com todos esses golpes, eu dei uma desanimada. Tá ligado? Eu dei uma desanimada em ter me dedicado tanto ao trabalho e daí vem punhalada pelas costas. Então se desanima e tal. E eu vejo que a vida... que hoje minha
A felicidade que minha filha me dá hoje é assim, ó, que dá força todo dia e tal. Pô, às 6 horas da manhã hoje, eu acordando, ela... Papai, cadê a Maria? Maria Clara, cadê a Maria Clara? Filha, calma, onde você tá? Não, vamos trocar. Não, eu quero a Maria. Pô, que Maria, filha? Maria Clara, uma bonequinha assim que ela perde. Eu zonzo, cara, tento lanchar, caindo, tropeçando, negócio. Mas é isso aí, velho. Isso aí muda a vida da pessoa. Sim, sim. Que massa, muito legal. Eu tinha anotado uma pergunta aqui pra fazer, que é um pouco mais polêmica, mas é que eu gostaria de saber a tua visão sobre isso. Que assim, hoje em dia a gente vê muita gente falando de networking, né? Então, quando a gente tá falando de conexões justamente pra não cair no limbo do networking em si, né? Porque eu vejo que o termo tá muito banalizado. E hoje em dia tem muita gente, vou usar um termo aqui, não me entendam mal, mas muito guru Alphaville, sabe? Nessa pegada, ensinando métodos e métodos pra pessoa ser muito, muito bom em networking. Você acredita nisso? Você acha que tem, de fato, um método ali, um passo a passo? Ou é muito mais na linha do que a gente tá conversando aqui, da pessoa ser ela mesma, da pessoa buscar ali pessoas parecidas com valores, princípios? Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, eu acho que eu não aguento mais esses gurus da internet, velho. Eu tô tentando fazer com que meu algoritmo me entenda que eu não quero mais isso. Tá ligado? A gente viu agora, 2 dias atrás aí, até a live do Ruiter lá, eu assisti um pedaço lá da live dele. Ele é um cara que, fez um puta lançamento, pode falar o que for, né? Tem gente que diz que ele errou no ticket, tem gente que não interessa. Ele fez um puta lançamento que vai ficar 1 ano aí fora das redes sociais, vai voltar ano que vem pra fazer outro mais foda ainda. Só que, cara, é uma galera que, velho... Eu penso muito, assim, com... Sei lá, tudo que eu consegui foi conquistando e suado, tá ligado? E aí, cara, você sua, trabalha pra caralho pra conquistar. E aí depois que você conquista, tem um filho da puta que fala que você... Ah, não, mas tem rolo. Nunca ninguém valoriza, cara, não importa. E eu não consigo entender essa galera que não tem credibilidade enganando outras pessoas e falando que vai resolver a vida delas, sendo que não vai, velho. Como que uma pessoa dessa consegue dormir depois, cara, sabendo que você... Cara, não é tão bom você dormir com a cabeça tranquila e ter paz na hora... É muito guru, velho. Tipo assim, eu acredito que as pessoas estão tendo mais consciência, tá? Igual depois da pandemia tava muito... Você via guri de 15 anos falando, não, porque eu já tenho isso aqui... Não dá pra acreditar mais em tudo. Só que existem coisas que são extremamente satisfatórias em fazer, em aprender. Como, por exemplo, os temas que vocês abordam. Né? Sim. E eu acho que tem tudo a ver também com conexão, que é Sim. o que a gente tá falando. Que é diferente de você vender uma promessa pra galera. Vocês não estão vendendo, vocês não vendem promessa. Não. Eu não vendo promessa, eu não vou vender. O cara lá, o Ruiter, fez um lançamento falando que não, todo mundo vai ficar milionário em fazer aplicativo por IA. Copiando E o produto copiando dos o outros. Copiando produto dos o outros. produto Pô, dos pelo outros. amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Entendeu? Pelo amor de Deus. Não, Ó, é e eu vou te loucuragem falar isso. uma coisa. Cara, isso é preocupante demais. A gente tá em outros grupos com pessoas que são do digital, pessoas que realmente fazem sentido, a gente tá conectado. E, cara, eu não vi o lançamento dele e eu só peguei um trecho de 3 falas dele. Uma das falas é ensinando a copiar produtos de outras pessoas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Outra fala ensinando a criar depoimento falso. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E aí, assim, se daqui pra frente, inclusive, os grandes do mercado, ninguém se posicionar, na minha visão, todos eles estão fazendo isso também. Eu também acho. Sabe por quê, cara? Porque... Eu também. Eu ó, acho que os grandes mesmo que a gente tá falando ali, porque, tá? ó, me desculpa. Não vamos falar os nomes aqui, mas eu acho que aqueles, se os grandes do mercado não se pronunciarem sobre esse lançamento do Ruiter, é porque eles têm teto de vidro. Tem. Tem. Corrobora, né, Tem. cara? Se você Tem, cara, se porque tu me é grande, desculpa, tem você... voz. Pô, você Mas deu você uma... acha que não... Pô, Você você acha deu que uma aquele pessoa... lá não é assim Ah. também? Ah, velho. Cara, com certeza, viu? Com certeza. Porque, ó, cara, nítido o cara ensinando. Aí entra um moleque lá e fala assim, eu ensino nutrição, você não é formado em nutrição. E todo mundo aplaudindo.
Pelo amor de Deus, cara. Fato. Pelo amor de Deus. Me No desculpa, dia mas pelo amor de seguinte, pra Deus. vocês terem noção, tá? Vou abrir um negócio aqui. No dia seguinte do lançamento dele, a gente teve a nossa página Dia de seguinte, a gente vendas. tá falando dia ontem, seguinte, né? ontem, a gente teve todo o nosso produto plagiado. Página de venda, depoimento falso. O cara teve Tudo, coragem. tudo. Olha só, o cara teve Sério, coragem. cara. Juro. E se prepara, tá? Porque esse cara vai vender mais que vocês. Não, Ó, já tá no jurídico, já vai tá pra no jurídico. penal, Já tá- vai pra tudo. já Não, tá no porque assim, jurídico. ó, já aconteceu com um amigo meu, com o Diego Muda Vidas lá. Ele fez um... Ele tinha um produto com a ex dele lá, que era o... que era aqueles aí de sexo aí, né? E aí, vamos ser bem sinceros. Como manual de cepô na cama e tal, coisas assim do tipo. E aí, simplesmente pegaram, colocaram dentro da Hotmart. Eles venderam mais de 1 milhão desse produto. E a Hotmart não conseguiu derrubar o produto. Mas Porque- ele não quis entrar com o processo pra Porque eu acho que não tava... Mas tá registrado o negócio de O vocês? nosso O tá. nosso tá. Nosso registrado, tá. Tem que é de registro de vocês. marca. Sim. Nosso tem Ah, registro tá. de marca, registro de nome, tem tudo. Tudo. Mas assim, ó, o problema é que o cara, ele pegou a nossa página, ele só trocou o nome do produto. O nome do nosso produto é Protocolo Seguidores Orgânicos. O dele é Protocolo Seguidores Automáticos. E no checkout O ele resto- esqueceu de trocar, então Meu irmão, ficou é que protocolo ó, seguidores depois eu vou te orgânicos. mostrar. A página nossa é rosa e tal. Ele copiou tudo. A mesma escrita. Igualzinho. Ainda pegou um depoimento de uma cliente nossa e trocou o nome da cliente. Usou o mesmo depoimento, cara. Falsificou Fizeram a identidade. carta notarial disso aí. É como se pegasse você me elogiando, em vez de colocar Tauan, coloca lá Maurício. E o resto da conversa é o mesmo. Pô, o Cara, cara mas teve- é isso aí. Exato. Não, o cara É teve isso aí. coragem de fazer isso. Aí eu peguei, achei o Instagram dele, porque o produto, a gente comprou o produto pra ver. Só que o que acontece? Quando a gente comprou o produto, através de outros e-mails nossos, o cara conseguiu enxergar, porque a gente já tinha aberto uma reclamação em cima deles, e começou a cancelar nossas compras. Fazer A reembolso. gente comprava em vários Caralho. outros e-mails, ele ia lá e fazia reembolso. E aí em 2 horas ele foi lá e derrubou a página e tirou a página do ar. Pra que a gente não descobrisse. Caralho. Mas, cara, cópia igualzinho. Igualzinho. Não, e no cara. dia seguinte, tu vê a proporção, cara, as E pessoas ele, já ele na live segue quem? do... Ele segue quem? O mestre dos mestres. E no dia seguinte a gente participa de grupos aqui desses produtos mais que rodam automático e uma galera falando que tá sendo plagiada. No dia seguinte do Sim. lançamento do cara. Por quê? Total, Porque o pessoal já tá total. lá comprando e exercendo, Total. né? Total. Então, cara, é muito complexo. As pessoas estão esquecendo seus valores por conta do dinheiro, cara. Por conta do dinheiro. Total. Mas Os enfim, valores, né? Os valores e esquecendo da... Pô, cara, é só você ver nossos próximos candidatos aí, cara. Imagina o cabelo vermelho lá ser deputado lá do Rio. Imagina, cara. Que maluquice. Né? E É vai doideira. ser, velho. É A doideira. gente vai pra onde? Vamos todo mundo pro Uruguai, pro Paraguai. Comprar uma casa contigo Comprar uma lá em casa lá, Miami, é. né? Em Não, Orlando. lá eu não. Lá é o seguinte, lá minha ideia lá fora é o quê? É, através dos investimentos aqui, né? E começar a investir em imóveis, não imóveis lá, em terrenos. Entendeu? Pra construir lá é outro tipo de método construtivo, né? Então, o ideal mesmo é você contratar até um arquiteto ou alguém de lá. Eu posso até mandar a minha ideia e tal. Mas a ideia é comprar terreno e esperar 2, 3 anos e ir vendendo. Porque, assim, a valorização é bizarra, assim, ó. Tipo assim, os caras fazem lá... Eles vendem lá 300 casas por mês, assim, nessas regiões ali, né? Nossa. Então, se o mercado para de construir, por exemplo, assim, o que está acontecendo muito lá, o presidente atual tirando muito os imigrantes lá. Só que é os imigrantes que fazem as coisas acontecer, as casas. Então, assim, ó, se tirem todos os imigrantes, eles têm um estoque de 200, eles fica pronta 200 casas por mês e eles vendem 300. É uma coisa assim, tipo, eles têm, eles vendem mais do que produz, Uhum. né? Então, se você manda embora esses caras de fora, falta mão de obra para fazer o negócio acontecer. Então, isso aí é um problema que tá acontecendo lá, né? Tem uma inflação também muito alta lá, assim, tá bizarra mesmo. Mas ainda você consegue achar terrenos lá de até $20 mil.
Putz, coisa boa Entendeu? demais. Em cidades É assim de que se você vai. pensar. Em cidades que você vai estar a 40 minutos, 50 minutos da Disney ali. Uhum. Então é de boas. Entendeu? Muito bom, muito Sim. bom. Não. Muito bem, meu irmão. A gente tá chegando a 1h20 ali daqui a pouco, ó, de podcast. Vamos se encaminhando aqui pro nosso final. Muito bom bater um papo contigo, saber dos projetos. Muito legal saber das coisas novas, ter a tua visão sobre conexões. Uhum. A gente já te conhece há um pouco de tempo aí, né? A gente fez um ano de Floripa em junho. Sim. É. Então a primeira vez que a gente veio aqui, o primeiro podcast que a gente foi no Foi no Foi. Pé na Areia. Pé na Areia, Foi no Pé né? na Areia. Foi. E é muito legal ver tudo isso. Como é que tu tá de pergunta aí? Tem aquela rodada Agora tem a final nossa agora? pergunta final, pois é. Ah. A gente Que eu tem uma sei que no pergunta Pé na final. Areia tem uma também, aqui a gente tem a nossa. A gente tem uma pergunta final. Eu acho que dá pra gente levar pra algumas vertentes, né? Porque tem o Tauan arquiteto. Nós temos o Tauan, o cara da conexões. Nós temos também o que engloba os dois aqui, do podcast, né? Tem. Então nós temos Então, dessa aqui. vez são três. Tem o Tauan que faz aplicativo Três também. perguntas. Tem o É, Tauan tem o É. Tauan, pai da Sofia. É isso aí, é isso aí. Bom, eu vou te fazer. A pergunta é muito simples. É o que é ser um profissional fora da curva? Então, o primeiro é: o que é ser um arquiteto fora da curva na sua visão? Cara, um arquiteto fora da curva primeiro é entender muito o cliente, tá? A necessidade dele. Fazer uma leitura e na hora de projetar, tentar executar aquilo de uma forma que impressione não só ele, mas o futuro da cidade. Então eu vejo que todos os projetos não estão sendo pensados só para aquele momento. Estão pensados para daqui 20, 30, 40, 50 anos. Então, eu fico muito chateado em ver a quantidade de pessoas que se submetem a fazer uma faculdade para depois trabalhar com obra irregular. Então, assim, só de você fazer o correto, você já está sendo melhor que os outros 90% que estão fazendo errado. Só que quando você vai fazer algo correto, cara, tenta dar o seu máximo e fazer algo diferente. Você falou ali agora há pouco das pessoas que estão copiando suas ideias. Cara, o que mais acontece lá é copiar as minhas ideias, copiar os tipos de lançamento. Se eu for fazer um kit para esse próximo lançamento, cara, não demora uma semana pro cara copiar e fazer. Mas é bom que as pessoas continuem copiando. Só que o que mais você vai se destacar, o que é mais ser fora da curva como arquiteto, é você inovar na forma, em todos os sentidos. No detalhamento, nos produtos, no prazo, no retorno para o cliente e também pensando aquilo como a longo prazo, que tipo de legado você vai deixar para a cidade, assim. Então acho que é mais essa linha aí. Boa. Perfeito. E na tua visão, o que é uma pessoa boa em conexões fora da curva? Cara, uma pessoa boa em conexões fora da curva é uma pessoa que quando conhece alguém, não ultrapasse as fases do game, da vida, entendeu? Eu acho que a vida são fases de videogame e você tem que ir aprendendo todos os dias a passar delas, analisar elas, aprender. Se você cair, você volta de novo, faz de novo. Mas assim, nunca vá. Eu até, cara, já aconteceu de assim, eu tenho um amigo muito forte assim no digital assim, que ele foi um dos inventores da Infinity Pay lá, daquela maquininha, e a esposa dele é dona da Enjoei. Os dois é a fome e a vontade de comer. Imagina. E eles, eu lembro que uma vez eu tinha conhecido ele, passou 1-2 semanas, eu quis empurrar um apartamento pra ele. Mas assim, é que era uma oportunidade que ele devia ter pego, tá ligado? Até hoje eu falo pra ele. Mas eu lembro que na época, eu só tinha conversado com ele 2 vezes. Mas antes de conversar, cara, eu vou te falar um negócio aqui, ó. Cara, eu não queria estar fazendo isso com você. E no fim das contas ele não comprou, porque eu falei assim, cara, não é assim. Eu jamais vou chegar e vou te empurrar um negócio hoje, assim.
pra fazer. Cara, não. Eu acho que a gente tá aqui pra trocar ideia e ver o potencial que cada um que nós temos. E vamos ver o que a gente pode fazer de diferente junto. Porque, pô, se eu sou legal, você é legal, se você tem um pensamento pra frente, você também, cara, o que você acha da gente bolar alguma coisa e que soma pra nós dois, mas que soma também pra um próximo prosperar? Entendeu? Uhum. Boa. E por fim, agora é mais uma dica nossa, né? Para que a gente quer Sim. ouvir essa dica de você. O que é ter um podcast fora da curva? O que um podcast precisa ter para ser fora da curva? Cara, primeiro que eu acho que o podcast Pé na Areia, ele é fora da curva. Primeiro que só tem maluco lá dentro, tá? Tem uma placa lá escrita assim, hospício lotado. Mas brincadeiras à parte, o Pé na Areia, ele é fora da curva porque ele foi feito por pessoas que não entendem nada de oratória, de postura, cara, é uma coisa assim, mas não é bagunçado lá, pessoal. Vocês vão lá, cara, é uma organização legal, a equipe é legal, mas a gente é mais vida louca, assim, entendeu? A gente gosta de... A gente recebe inúmeros assuntos lá, então, cara, já recebi desde o surfista que surfou a maior onda do mundo, lançamos o primeiro carro voador do Brasil, já pegamos natação, do Xuxa, desde o campeão olímpico, a The Voice, então, cara, ontem tava com um dos caras mais fortes do mundo, então a gente já entrevistei até OnlyFans, pessoas que fazem preenchimento peniano, já fiz também. Então, cara, se isso não for fora da curva... Então, você entende que eu não descarto ninguém da possibilidade de fazer network, fazer bons negócios? Porque eu acho que a minha vida como arquiteto está muito conectada à vida de todo mundo. Uhum. Porque pode ser que vocês não entendam, mas eu que sou o médico das pessoas também. Porque eu que construo as casas onde você vai viver e ter aquela sensação que vai trazer aquele tipo de sentimento para você. E no fim das contas, eu sou um médico de pessoas também, né? Através das obras, né? Então, assim eu consigo entender todas as áreas, assim eu consigo aprender toda semana. E o mais legal é que quando você tem uma carteira grande de pessoas, eu acredito que esse evento que vai ter aí do Vila das Nuvens, que vai ser legal, porque assim, ó, eu vou variar ali, deixar 3 diárias para cada um, só que cada semana vai passar lá, vamos supor que cada lotação vai ter 26 pessoas. Então, cada 2, 3 dias vai estar trocando 26 pessoas que vão estar se conhecendo. Pode acontecer vários negócios ali também, tá? Eu acho que também a gente é fora da curva também por fazer a cada um período ali trazendo grandes empresários ou grandes... Vocês foram naquele lá do pessoal do João Bosco e Vinícius, mas a gente já tá com uns projetos grandes aí a gente tá com um patrocinador muito bom agora, assim, que não tem nem o que falar. E é isso, cara, ser fora da curva em todos os sentidos. Em acreditar no sonho, em fazer as pessoas acreditarem e lutar pelos seus ideais e buscar sempre ser o melhor cada dia que passa. Muito bom. Perfeito, fechamos aqui. Esse então foi o Tauan de Davi. De Davi. Boa. De Davi. Espero que você, que esteja aí assistindo a gente, se não pegou tudo, reassista esse episódio, porque hoje, de forma muito leve, a gente trouxe coisas aqui que vão ser essenciais para você se tornar tanto um profissional quanto uma pessoa fora da curva. Como o Naldo já disse lá no começo, e a gente já falou de conexões aqui, a base da conexão é a reciprocidade, então já que a gente te entregou esse conteúdaço hoje, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho, faz tudo que você puder aí para você não perder nenhum outro episódio. Fechamos. E esse foi mais um episódio aqui. Agora eu quero que o Tauan deixe o seu contato, suas redes sociais, como que as pessoas te encontram, olhando naquela câmera ali, fala com elas. Pessoal, eu quero agradecer demais aqui, tá? O Naldo e a Catarina e toda a equipe aqui do podcast Fora da Curva. Agradeço você também que assistiu aí todas as minhas conversas e falas rápidas, né? Vocês vão ter que ouvir de novo para entender tudo e anotar. Mas as minhas redes sociais, cara, eu sou um pouco low profile ali, mas @Tauan de Davi.
tá? É só seguir aí no Instagram. Se vocês querem saber um pouco mais dos nossos trabalhos também, sigam aí o @grupo Júlio de Davi, que é meu escritório de arquitetura. E o Pé na Areia PDC, tá? E ali dentro, cara, é que se eu for passar todas as redes, tem rede social de aplicativo, tem rede social de estúdios, então tem mais. Eu vou passar esses dois aí, vocês dão uma olhada aí. Valeu? Agradeço demais aí a presença de vocês. Se curtiu esse canal aqui, curta também o Pé na Areia, tá? A gente veio aqui pra somar e levar o melhor conteúdo. Espero que vocês gostem e com certeza vocês virão a gente juntos mais vezes aí, sem dúvida. Valeu. Perfeito. Então esse foi mais um Maravilha. episódio. Por quê? Ser comum nunca fez história. Valeu Beijo, pessoal. tchau, tchau. Abraço.